Fala pessoal, Claudino falando aqui direto do canal Dobra Urbana e no nosso já tradicional Notícias da Semana. Toda sexta-feira a gente faz um resumo das notícias do mercado imobiliário, destaca aqui pelo menos 3 notícias que tiveram uma relevância maior para a gente comentar e trazer a nossa visão e também poder receber seus comentários e compartilhar. Mas antes de falar sobre as notícias dessa semana, eu vou chamar a nossa vinheta e o nosso parceiro Fabrício D'Angelo, que vai entrar com a gente logo após o nosso barulhinho bom. Fala, Claudino. Fabrício D'Angelo. Pessoal, estou falando aqui direto de Curitiba, por isso que está friozinho aqui no meio do ano. E hoje a gente vai transmitir daqui. E a gente já separou aqui 3 notícias interessantes. E eu já vou pedir para Fabrício aí jogar na tela para a gente, para repercutir com ele, pedir alguns comentários, já falando da proibição de aluguel por temporada em imóveis populares em São Paulo e que afetou principalmente estúdios, saiu no Valor Econômico. Fabrício, como é que você leu essa proibição e quais impactos eventuais no mercado? Bom dia, Claudino, bom dia a todos. Primeiro comentar que São Paulo tá parecendo Curitiba aqui de frio, viu? Tá bem puxado aqui o frio aqui de São Paulo também. Mas isso aqui é uma coisa que eu venho acompanhando bastante, gera um certo caos assim, nos investidores, porque muitos fizeram um uso de um benefício do governo, né? Minha Casa Minha Vida, no HIS, faixa 1 e faixa 2, compraram imóveis que era voltado para determinada faixa, só que isso é uma lei de 2016. HIS? É habitação de interesse social, bem lembrado, bom deixar isso claro. E aí o governo em 2016 fez o plano diretor e ele falou, criou algumas regras, mas claro, toda lei nem sempre ela é tão clara. E agora saiu um novo decreto deixando bem claro que a HIS, habitação de interesse social, não pode fazer Airbnb, porque você não consegue aferir a renda de quem está utilizando aquele imóvel, você não consegue, para cada hóspede que vai ficar lá 3, 4 dias, pensar em quanto que eles ganham, você não tem condição de fazer isso nem de verificar isso, então só pode ser locado, e o locado dentro de uma faixa de renda, 30% da faixa estipulada de renda para a compra daquela unidade. Então, assim, tem muito investidor cabelo em pé olhando isso, e existem vários debates que ainda não está muito claro se vai retroagir para os que já estão entregues ou é só daqui para frente. Tem várias coisas aí rodando aí no mercado. Não está muito ainda, algumas coisas foram esclarecidas, mas não está muito tão definido ainda. Mas só para dar um exemplo, definiram aí valores máximos e para você ter para dar um exemplo numérico, se a faixa são 10 mil reais, exemplo, que dá uns 8 salários mínimos mais ou menos, se a faixa é 10 mil reais de compra, você só pode alugar no máximo até 3 mil reais, que são 30% dessa faixa de renda. Então é um limitador também na locação convencional, não pode fazer Airbnb e tem limitação para a renda convencional, senão se desenquadra, e já existem casos, eu ouvi falar em 30, 40 milhões de multas já aplicadas, primeiramente sobre as incorporadoras que estão vendendo isso para os investidores e não fazem uma boa diligência, eles querem vender e eles não verificam a renda das pessoas direito, ou aceitam qualquer documento para comprovação de renda, e agora esse cerco está apertando, o Ministério Público está por trás, existem denúncias por trás, vamos ver para onde vai dar, é um assunto que eu vou acompanhando aqui, e novas grandes mudanças eu trago aqui para vocês também. Maravilha. Está claro que a lei vem de um fato social e realmente vocês combinaram no jeitinho brasileiro um Airbnb, uma coisa relativamente inovadora ainda, e ao mesmo tempo uma condição de habitação de interesse social sendo colocada dessa forma, subvertendo o objetivo inicial a vir. E falando em regramento e legislação, também tem uma notícia sobre franquias, né? Franquia, no caso da Lopes, que saiu no Imóvel Report, com exclusividade, a Justiça indeferiu um pedido de rescisão da maior franquia da Lopes, que fica no Rio de Janeiro. Ela quis se desvencilhar e fazer uma rescisão, ela pode fazer até dentro do contrato, mas aquilo que ela pediu na Justiça, me parece que não foi aceito. Explica melhor isso para a gente, Fifá. Olha, Claudinho, isso aqui é uma notícia que a gente deu aqui, né, que é umas semanas atrás aqui no Notícias, e foi algo que impactou muito ali no Rio de Janeiro, né, porque de fato representou um percentual bem grande ali do faturamento total da Lopes, e aqui eles dizem que acionaram e a Justiça negou a rescisão, talvez os motivos da rescisão foram questionados pela Justiça,
E eu acho que isso aqui ainda tem muito pano para manga, viu? Eu acho que é só o começo aqui de uma história longa aqui. Qual que é a sua visão aí, Claudino? Eu acho que vamos ficar como observador, mas e talvez a gente está voltando numa notícia que a gente já tinha falado e vai voltar provavelmente pelo menos mais uma vez, porque isso gera uma Sim. jurisprudência importante. A gente tem várias franquias no Brasil, a Auxiliadora Predial, que é nativo daqui, a Lopes, que tinha um modelo de holding que não deu certo e agora tentou como franquia. Temos a Remax, que é uma franquia estrangeira. Então, eu acho que franquear no mercado imobiliário é diferente de franquear em outras indústrias. A gente tem que ter uma entrega real. E me parece que, aí é uma opinião mesmo, já que você pediu, existe uma falta de maturidade na hora de contratar franquias. Existe uma expectativa de que a franquia vá resolver todos os problemas. E também, por outro lado, eu poderia dizer que muitas vezes eu vejo franquias mais preocupadas em vender franquias do que entregar o serviço que prometeram. Então, acho que tem duas versões, duas verdades aí que a gente tem que avaliar, mas o importante é que com jurisprudência aí torna mais madura o consumo desse tipo de negócio. Como eu costumo dizer, haver. Os três lados da história, né? O de cada lado e a verdade. Tem sempre três lados da história. Exato, a gente vai saber em breve e vai trazer de novo aqui para vocês. E agora a gente vai falar rapidamente, né, Fá, sobre a inadimplência alta, um fenômeno brasileiro em tudo. Sim. Houve um alto consumo e agora um controle da inflação, justamente que é muito reflexo do alto consumo. E no momento que você tem uma taxa Selic alta, baixa liquidez no mercado, você começa a aumentar a inadimplência. Isso afetou todos os mercados, inclusive o mercado imobiliário. No nosso caso aqui, principalmente as garantidoras, né? Você vai ter a Porto Seguro, a Potencial, que são seguros, né? É uma modalidade, e você tem outras empresas como a Loft, que tem fiança onerosa, um outro modelo onde você contrata um fiador para não ter que pedir para o papai, para a mamãe, para o primo, para o cunhado, ser seu fiador. E quando a sinistralidade aumenta, ou seja, os eventos em que a pessoa não faz o pagamento, essas empresas têm que pagar. Então, explicando aqui para quem não sabe como funciona, grosso modo, de uma maneira muito sintética e simplificada, no momento em que eu aumento a inadimplência, a expectativa, né, o cálculo atuarial, ou seja, probabilístico, eu imagino que X% do mercado vai ficar inadimplente. E eu cobro uma taxa que compense quem paga em dia, compense quem não paga em dia. É assim que funciona o jogo. No momento que essa inadimplência avança para além daquilo que eu planejei, essas companhias têm dificuldade de lidar com isso e muda as políticas, inclusive, de aprovação de cadastro. Então, o que eu imagino, Fá, já fazendo meu comentário final, é que a maioria das garantidoras do país vai ser mais rigorosa na hora de aprovar o cadastro. E aí você tem uma questão, já está difícil alugar imóveis por indisponibilidade de opções, valor altíssimo do aluguel, médio em comparação ao valor venal, e ainda a dificuldade de você ter alternativas de fiança com uma taxa amigável para você morar. Acredito que isso seja pendular, daqui a 1 ano, 2 anos a gente já estabiliza e volta a um patamar mais amigável, mas é um momento que a gente vai ter que atravessar com resiliência. Boa. Eu até acho que a gente quase trouxe uma notícia relacionada a isso, que é a corrida, depois que um grande player do mercado saiu, encerrou uma operação que oferecia garantia como produto para as imobiliárias, está tendo tipo uma corrida assim, né, no mercado. Acho que é um termo que cabe aqui porque é diverso. Loft está muito forte nisso, entre outros aí no mercado, estão correndo aí para poder cumprir esses contratos, para poder ser ali a referência. Acho isso muito legal. E aí só um último comentário meu é que tem que tomar cuidado um pouco que o número dá para ver, olhar ele de vários jeitos, né? Quando você olha assim, a notícia de calote dos aluguéis aumentaram, tá? Verdade, mas ainda acho que é um valor não tão alto, e aí depende também de faixa, tá falando aqui até R$1.000, com 5,79, os aluguéis mais baratinhos, e os aluguéis acima também de R$13.000, que já chega na adimplência de 6,4. Mas, por exemplo, na faixa de 2 a 3 mil, a inadimplência é de 2,17. Então, assim, tomem cuidado assim de ler só a manchete, que às vezes você causa um pânico, e tem vários poréns nessa história, e aí, alguns desses poréns é o que a gente tem que trazer aqui para vocês, para poder estar mais por dentro do assunto, para poder tomar suas decisões em cima de algo mais palpável do que os vieses que o mercado tem e etc. Só para encerrar aqui já, comentar que tem o Manuel Gonçalves, colega nosso lá da Superlógica,
que tem um aspas deles, e também tem um ex-cliente nosso, né? Quando a gente tinha uma consultoria, o Thiago Boba, CEO da Foco. Verdade. Eles trazem também uma leitura parecida e próxima com a nossa. E eu acho que é isso, foram as notícias da semana relevante. Quem tiver interesse aí, segue a gente aí, ativa as notificações e também interage com a gente. A gente responde todos os comentários que vocês quiserem saber, perguntas, e participe. Vamos ajudar a enriquecer de opiniões aí o Dobra Urbana e também para quem está procurando consumir conteúdo instruído no mercado imobiliário. É isso. Muito obrigado a todos. Um abraço para o Thiago aí lá de Sorriso, grande amigo. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.